Olá, fala galera do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, desfrutando de muita saúde, certo? Na aula de hoje, a gente vai fazer a revisão do capítulo 3 e a correção dos exercícios solicitados para vocês. Fizeram os exercícios? Espero que sim, hein? Então, nessa revisão, a gente vai rever alguns conteúdos listados aqui. A idade da Terra e o tempo geológico, os ambientes da Terra, a estrutura da Terra e a formação da crosta, formação e tipos de rocha, dinâmica da crosta e as placas tectônicas e as formas de relevo, certo? Para isso é necessário seu livro de atividade, lápis e borracha. Beleza? Partiu então. Olha, em relação à idade da Terra, tem aí uma estimativa de 4,5 bilhões de anos, desde que aconteceu a teoria mais aceita seria o Big Bang, desde aquele momento até os dias atuais. Então, a gente tem aí essa estimativa. É claro que os cientistas consideram 10% a mais, 10% a menos, né? Então, é uma estimativa, mas que aproxima aí dessa idade. Tá bem coroa essa nossa Terra, né? Mas olha só, por esse motivo, costuma distinguir o tempo histórico do tempo geológico. Do tempo histórico, o máximo aí que a gente pode contar são alguns 1.000, 2, 3.000, né? Alguns milhares de anos. Agora, no caso do tempo geológico, a gente conta milhões e bilhões de anos. É impossível comparar o tempo geológico com o tempo histórico. Imagina comparar a expectativa de vida do ser humano de 74 aqui no Brasil, mais ou menos, de 74, 75 anos, com a Terra, 4 bilhões de anos, né? Então, essa é a diferença, tempo histórico, tempo geológico, que tem a ver com a formação da nossa Terra, dos processos que acontecem na Terra, beleza? Dá para entender a diferença? Aqui estão os ambientes da Terra. A gente tem a hidrosfera, que envolve toda a parte líquida do nosso planeta, rios, oceanos, águas subterrâneas, geleiras, certo? Nós temos a atmosfera, que é a camada gasosa que envolve o nosso planeta. Nós temos a litosfera, que vai ser o nosso foco nessas próximas aulas, que é a camada rochosa, né? É a crosta terrestre, um pedacinho ali mais superficial do manto, as rochas, tudo faz parte então da litosfera, tá aqui, ó, a camada sólida do nosso planeta. E por fim, e não menos importante, a biosfera, biovida, faz parte então todas as formas de vida dentro desse contexto. Agora, uma coisa importante, nada aqui vive sozinho, isolado. Se por algum motivo a hidrosfera tiver algum desequilíbrio, né, algum desequilíbrio, a biosfera com certeza sentirá e a atmosfera também, a quantidade de água que evapora, que chove. Então, todas essas esferas, esses ambientes do nosso planeta, eles são interligados. Nada é só, nada, nenhum processo acontece sozinho, isolado no nosso planeta, certo? A estrutura da Terra e a formação da crosta terrestre. Então, tá aqui a litosfera, que é a camada ali da crosta terrestre, as rochas, né? A camada mais superficial aqui, né? Olha só, do manto. Então, a crosta terrestre, sem a presença dos oceanos, dá para a gente ver aqui certinho o contorno dos continentes. Aqui, né, o nosso planeta com a estrutura continental e a parte da litosfera coberta por água, os oceanos. E aqui, o que tem dentro dessa camadinha aqui, dessa crosta terrestre aqui? Tem o manto e o núcleo. É material derretido em estado pastoso, porque é muito quente, varia, né? Vamos colocar aqui, quanto mais próximo à superfície, mais, aliás, menor é a temperatura em relação ao
núcleo, certo? Então a gente varia, então tem uma variedade aqui de 2.000, 3.000 até 7.000 graus Celsius. Então é muito quente esse material que está no interior da crosta terrestre, então é um material derretido. Só tem aqui o núcleo interno, bem no meinho aqui, que tem uma camada sólida novamente, de material ali que foi solidificado. Certo? Então, partiu aqui então para a formação das rochas. As rochas, elas são formadas basicamente pelo resfriamento do magma, certo? Forma ali então as rochas magmáticas ou ígneas, que podem ser extrusivas ou vulcânicas quando elas se resfriam, quando esse magma se resfriou na superfície da Terra. Ela pode ser intrusiva ou plutônica quando esse magma resfriou no interior, dentro da crosta terrestre, certo? A gente já teve algumas aulas aí sobre esses tipos de rocha com mais detalhes, tá? A gente está relembrando. Daí teve aqui as rochas sedimentares, que são rochas que se formam com pedacinhos, com sedimentos de outras rochas que foram, então, passou por um processo, né, de erosão, de transporte, o vento, a chuva transportou esses pedacinhos de sedimento que foi se acumulando em um determinado lugar e daí foi sedimentando. Então, deu origem à rocha sedimentar. E a rocha metamórfica, metamorfose, faz aí, né, uma referência à palavra transformação. Então, houve uma transformação ou química ou física dessa rocha, por conta da elevada pressão, temperatura, por conta da infiltração de água nas fissuras, enfim, né? Então, são os 3 tipos de rocha que nós temos. E aqui a dinâmica. O que acontece lá no magma que está no manto, né? Então, como, olha só, ascensão, daí o magma vem aqui, ele resfria, não que ele fica frio, tá? Mas ele perde um pouco de temperatura, fica menos quente, e aí ele fica mais denso, mais pesado. Aí ele vem para o interior, mais para o interior, próximo ao núcleo. Aí lá ele se aquece novamente, fica menos denso, né? Ou seja, menos pesado, sobe. Esse movimento de convecção que acontece no interior da crosta terrestre é que move as placas tectônicas. Sabemos que a crosta terrestre, quando ela se formou, quando ela foi ali se solidificando, resfriando e se solidificando, ela não resfriou toda certinha e compacta. Ela sofreu rachaduras. Então, o que é uma placa tectônica? São pedaços da crosta terrestre que flutuam, né, vamos dizer assim, que ficam ali se movimentando sobre o magma que está no manto. Então, as placas tectônicas estão o tempo todo se movendo ao redor, né, do manto, ao redor do nosso planeta aí, certo? Aqui algumas placas tectônicas, né? Olha, a placa sul-americana, qual o Brasil faz parte. No limite dessas placas tectônicas, olha, onde aqui está destacado com a linha vermelha, é aonde acontece os eventos tectônicos, abalo sísmico, né, os terremotos, atividade vulcânica, né, tsunamis, formação de cadeia montanhosa, tudo isso acontece entre uma placa e outra. Por quê? Porque como essas placas, então, se movimentam por conta daquele movimento de convecção do magma, o magma lá se movendo e as placas tectônicas, né, acompanham esse movimento. Então, nós temos aí o limite, né, o movimento divergente, quando as placas se separam. Então, o magma, ele se movendo ali, né, ele vai fazer com que essas placas se separem. Sobe o magma para a superfície, se solidificando, resfriando e solidificando e afastando as placas. O movimento convergente, que é quando há uma colisão, parte desse magma, mergulha no manto e ele volta a se tornar um material derretido,
certo? Por conta das altas temperaturas. E essa pressão entre as placas gera aí formações de cadeias montanhosas, de montanhas, né? Modifica o relevo. Olha só, essas duas placas se apertando ali, se atritando, né? Na verdade, se havendo uma colisão, há um dobramento, olha só, né? Na superfície da crosta terrestre. E o movimento transformante são atrito, elas ficam ali se atritando, gera terremotos fortíssimos. Aqui os relevos da Terra. Então nós temos a depressão relativa, que é quando tem um relevo acima do nível do mar, porém ele é muito mais baixo do que o relevo que está ao seu entorno. Nós temos a depressão absoluta, que está na parte continental, porém abaixo do nível do mar. Nós temos a planície, como o próprio nome fala, são áreas de baixa altitude e planas. O planalto, que pode ser uma chapada, que é esse caso aqui, ó, o paredão de rocha, então tem uma altitude, porém o seu topo é plano. Também pode ser um planalto, um morro, certo? O morro tem essa característica mais arredondada, mais baixo que a montanha, porque já passou por um processo de erosão. Então, o morro também faz parte do planalto. E as montanhas? As montanhas ela tem como característica bem maior altitude, pelo menos aí 300 metros acima do relevo que está ao seu entorno. E olha o cume da montanha, né? O topo da montanha ele é mais pontiagudo, porque são formações geológicas mais recentes e que ainda não foram erodidas tanto quanto os morros, certo? Olha, pode ver que o morro ele é mais arredondado, olha. Então aqui tudo já foi desgastado. Agora, o conjunto, né, de montanhas, vamos dizer assim, quando tem várias montanhas em uma longa extensão, a gente chama de cordilheira. Então, cordilheira tem várias montanhas. E quando tem um lugar, olha só, com vários morros, a gente chama de serra. Beleza? E aqui agora a correção dos exercícios. Então, aqui é para a gente ligar, né, essas palavras ao conceito correto. Camada mais quente, sólida, constituída de ferro e níquel, né? O núcleo interno, que é a camada sólida. Lembra que eu falei que lá no meinho do núcleo tem uma camada sólida, né? Então, é o níquel e o ferro que estão lá durinho, bem lá no meio, justamente na parte mais quente do planeta. Camada sólida, pouco espessa e que sustenta a vida, somos nós, onde a gente vive, crosta terrestre, dividida em placas que movem Dividida em placas que movem continentes e oceanos, abrange a crosta e uma parte superior do manto, litosfera. Camada formada por ferro e níquel em estado fluido, ou seja, em estado pastoso, está derretido, é o núcleo externo. Camada composta de magma, material incandescente em estado viscoso, né, derretido, que apresenta fluidez, o manto. Aqui na página 5, exercício 2, então a gente vai completar aqui as camadas, né? Tá bem esse exercício aqui lá no livro de vocês, na página 5. Crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo e o núcleo interno, que é núcleo, né? Que é o núcleo sólido lá no interiorzinho, né? Bem no meio da Terra. Aqui são os tipos de rocha. Então, na página 5 ainda, rocha metamórfica, aqui tem todas as características, né? Olha só, em razão das fortes pressões, das altas temperaturas, né? Há uma modificação. Então, rocha metamórfica. Rocha bastante resistente, formada por minerais. Essa rocha originou-se do resfriamento do magma. Então, rocha magmática ou ígnea. Opa! E aqui, olha só, a gente vê as camadas. Essa rocha foi formada aí por pedaços, né, sedimentos de outras rochas. Então, rocha sedimentar. Lá na página 8, exercício 8,
Fala, em alguns países, como a Itália, Japão, há terremotos, né, de forte magnitude, quer dizer, terremotos muito fortes, a escala Richter, que vai de 0 a 10, né, então lá em cima, que causam sérios danos à população. Então, por conta de sua localização na placa, qual é o risco do Brasil sofrer imensos desastres naturais de origem tectônica? Olha só, para isso eu vou voltar lá naquele mapinha das placas tectônicas. Olha onde está o Brasil aqui, ó. O Brasil, ele está bem no centro da placa sul-americana. E eu falei para vocês já nesse vídeo também que é no encontro entre duas placas aonde acontece grande parte dos eventos tectônicos. Então, o Brasil ele está longe das bordas das placas tectônicas. Por isso que no Brasil não acontece grandes eventos, né, tectônicos. Na página 10, então também era para a gente, vocês ia ter, tem um mapa lá para fazer aqui na página 7 também, tem o mapa de todas, com o nome de todas as placas tectônicas, que inclusive é aquele mapa que está lá no slide anterior, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então aqui você vai dar o nome das placas, ó. Pode dar uma pausa no vídeo aí e copiar, caso você tenha dúvida. E aqui é para corrigir também, ó, Monte Everest, placa indo-australiana, né? É um monte com maior altura, né? Que tem aí no nosso planeta. São quase 9.000 metros, 9 quilômetros, imagina, de montanha, é muito alto. Letra B, a Islândia, a ilha da Islândia, né? Placa norte-americana e placa euro-asiana. Então, tipo assim, aqui você vai colocar essas localidades aqui de acordo com o local onde está situado, certo? Lá na Indonésia, então, na placa australiana e assim por diante. O Rift Valley está lá na África, né? Então, placa africana e arábica. Cordilheira dos Andes, nós aqui na América do Sul, então na placa de Nazca e Sul-Americana. Tá vendo que são sempre duas placas. Por quê? Porque são duas placas que se chocam, se atritam ou se separam, certo? Lembra disso. E a falha de San Andrés é lá é a placa americana e euroasiana. Aqui na página 10, exercício 11, é para colocar aqui a sequência, né, dos acontecimentos aqui em relação à teoria de Alfred Wegener, né, que é o cara que criou, né, aliás, que desenvolveu a teoria da deriva continental. Então, ele percebeu que a nossa formação continental atual era um verdadeiro quebra-cabeça. Então, ele, né, desenvolveu aí essa teoria de que a gente era Pangeia, as placas tectônicas se movem, né, e deu origem à formação continental atual. A sequência é 1, 4, 3 e 2, certo? Então, ó, há mais de 200 milhões de anos, o mundo era composto por um grande continente, a Pangeia. Pangeia começou a se dividir mais os atuais territórios da Antártica, Austrália, África e América, né? E América do Sul, que ainda estavam juntos. Então, tá aqui, ó. O Oceano Atlântico, principalmente sua metade situada no sul, já está formado em decorrência da separação entre América do Sul e África. Então, opa, olha só, tá aqui. E o 4, disposição atual dos continentes e oceanos. E a página 11, exercício 13, para a gente completar as lacunas aqui em referência aos relevos. Cordilheira, então, por que cordilheira? Porque é um conjunto de montanhas. Montanha, serra, conjunto de morro, o planalto, escarpa, olha, escarpa é essa lateralzinha. Olha a escarpa da montanha, como ela é íngreme, né? Ela é mais caída, olha aqui dessa montanha. Olha a escarpa de um morro, né? Menos íngreme. Então, escarpa é a lateralzinha aqui do relevo por onde a água escoa. A planície, a depressão absoluta, que no caso a gente pode pegar um relevo mais baixo, depressão relativa. Pessoal, espero ter colaborado aí para esclarecer as dúvidas, ter contribuído para o conhecimento de vocês e até a próxima.